Tudo bem, meus queridos? Sim ou não? Glória a Deus. Olha, vamos agora ouvir a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Chegou para nós aqui o livro Bênçãos de Verão. Esse livro aqui é um devocional, né? O que é isso? É um livro que você se alimenta um pouquinho a cada dia, né? Existem, por exemplo, alguns tipos de leitura, por exemplo, Café com Deus Pai, né? Eu falei para minha esposa, né, para meu filho, que o missionário já lançou o Café com Deus Pai há muitos anos atrás, né? Já tem aí quantas edições do livro Bênçãos de Verão. Então, se depois passou a fazer uma oferta de amor, eu vou adquirir esse livro aqui, que é um livro de cabeceira. Todo dia você pode levantar e tomar um café com Deus Pai, com Jesus, né? Para não plagiar o nome de ninguém, né? Ou uma hora do almoço, um café, um jantar, antes de dormir. Tenha certeza que cada dia da estação tem uma palavra de Deus para você. Amém? Então você pode procurar uma igreja de graça mais perto da sua casa e assim você poder adquirir o livro em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Hoje eu quero trazer a importância, né, da oração, de nós ficarmos apegados à espada. Efésios capítulo 6, versículo 17. Nós já vimos a partir do 10, né, fala sobre nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus para vencer o dia mau, né? E no 17, Efésios 6, 17. Aqui o Senhor nos fala que nós devemos empunhar a espada do Espírito, né? Então, quando fala de armadura, de espada, aqui Deus está falando de uma luta constante e diária. Então ele está dizendo, olha, o cristão ele vai ter lutas, mas se ele tiver as ferramentas certas e em condições de uso, a vitória é certa. Então, às vezes a pessoa fala assim, agora eu sou crente, evangélico, eu sou da igreja, então agora, graças a Deus, acabaram os meus problemas. Não. Eu digo para você que, aparentemente, vai surgir mais problema. Quanto mais perto da luz você chega, mais nítido se torna, por exemplo, lá as manchas, né? As falhas, os erros. Então Deus, Ele não diz para você agora que você é Jesus, que vai acabar os problemas por si só. Não. Mas pouco a pouco Deus está nos dando condições de resolvê-los. Então veja só, Efésios 6, 17, amém? Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele começa a descrever muitas coisas que nós devemos, né, nos revestir. E dentre elas, tomar a espada do Espírito. A espada é um instrumento de batalha para você atingir o inimigo. Como é que você atinge o diabo? Com a espada do Espírito. Lembra do Senhor Jesus na tentação? Quando o diabo vinha tentando Jesus, o que ele usava? A espada do Espírito. Ele sempre dizia: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Porque Jesus ele estava afiado na palavra. Por isso que ele nunca perdeu a batalha. E assim também, se nós estivermos afiados, porque a espada do Espírito, é importante você ter nas mãos, e a palavra, e é importante estar afiado na palavra. Ele diz aqui, no versículo 18, como é que eu afio na espada, né? Orando em todo tempo. Tem gente que quando está um tempo bom, para de orar, para de buscar, para de vir à igreja, de ir à igreja. Não, está tudo bem. Para que eu vou na igreja orar?
para manter sempre o fio da espada afiado, para que quando surgir a dúvida esteja pronto. Tem muita gente, lembra do missionário R.R. Soares, quando ele estava assim, andando, de repente uma senhora chega para ele e fala assim: "Oh, você não é o missionário R.R. Soares?" Isso mesmo. "Olha, eu fui num culto na minha cidade, quando o senhor foi pegar lá, eu estava com uma doença grave, o senhor orou, eu pude com os cabelos, fui curado." Aí o missionário falou: "Ah, que bom, então, qual a igreja nossa, ou a igreja evangélica, que a senhora tem frequentado?" Ela disse: "Não, eu não frequento igreja nenhuma." Ela disse: "Mas como assim?" "Não, porque agora eu consegui o que eu queria, agora eu estou curado, para que eu vou na igreja?" Né? E muita gente pensa assim. Pensa que tem que ir à igreja só quando tudo está mal. E quando, né, fica bem. Agora não precisa mais de Deus. Não. Nós temos que orar em todo momento bom. E principalmente no momento difícil. No momento de dificuldade. Se você, no momento bom, tem intimidade com Deus, na hora que vier uma necessidade, você já está treinado. Não é? Está habituado. Uma pessoa que está sempre correndo, por exemplo, quando vai correr uma maratona, né? A pessoa já está treinada para isso. Agora, vai alguém correr sem treinar? Né? Tem até um memezinho, uma moça falando assim: "Olha, eu vou correr 5 km em meia hora." Daqui a pouco ela está entrando na ambulância. Acabou. Ela não estava treinada. E assim é a vida do mundo. Que ora, no momento da necessidade, que não é errado, não. Mas, no momento bom, a pessoa se afasta de Deus, se distancia, para de orar. Não. O que a Bíblia manda fazer? Orando em todo. Então, se eu tenho que empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pegar ela e ter ela na mão, se ela não for afiada, ela não vai ter o corte que precisa. Amém? Com o passar do tempo, a espada, ela está na mão, mas quando eu precisar usar, eu não vou estar afiado. Eu não vou estar habilidoso para poder usar. Então, eu devo estar sempre orando, sempre passando ali a lima, né, na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Se tudo está bom, orando: "Senhor, obrigado. Deus, eu quero, né, te agradecer. Eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Quero estar em comunhão para que se lá na frente o inimigo estiver armando uma cilada, o Senhor me livre do mal." Na oração do Pai Nosso, ele não diz: "Livrai-nos de todo mal." Ele não pede para orar para livrar do mal. Porque você não sabe. Né? Está um dia de sol bonito, daqui a pouco fecha lá a nuvem, né? Daqui a pouco chove, dá aquele temporal, a pessoa não sabe como vai mudar as estações. Mas se você ora em todo o tempo, Deus vai lhe dar condições de você, se vier uma armadilha, você saber se desvencilhar. Orando todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Já expliquei algumas vezes que súplica, como eu entendo a súplica? É uma oração, uma pequena oração, mas com humildade. É a pessoa suplicando com humildade. Porque às vezes a pessoa pede a Deus com arrogância. É como se ela vivesse toda errada, toda torta, a vida torta, e aí Deus tem que abençoar. Não. Ele diz: "Eu honro os que me honram, eu amo os que me amam, aqueles que me obedecem, aqueles que me ouvem, com a mesma medida que eu for medido, você vai ser medido também." Então Deus fala: se você me ouve, você vai ser ouvido. Se você ignora, você vai ser ignorado.
Então a súplica é em todo o tempo pedindo para Deus com humildade: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não sou nada. E verdadeiramente assim. Sem Deus a gente não. Mas às vezes a gente está todo errado, com a vida toda torta, e ainda chega com arrogância. Não, Deus, por que Deus não faz nada, pastor? Deus fez tudo. Agora eu tenho que ter humildade para ouvi-lo. Se tiver alguma coisa errada, consertar. E com a ajuda dele, mudar a situação. E diz aqui: vigiando com toda a perseverança e suplicando por todos os santos. Então nós temos que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e afiá-la. Como que eu afio a espada? Orando em todo tempo. Vamos ver o exemplo de um homem, lá em 2 Samuel 23, versículo 9. Esse homem, ele se chamava Eleazar. E a Bíblia diz que ele começou a lutar e ele se apegou à espada com tanto vigor, com tanta força, irmão, que a espada grudou na mão. Isso é um simbolismo para nós. Quando nós nos empenhamos em lutar, nós temos que pegar a espada afiada e ter sempre ela à nossa mão. Sempre. Ele se agarrou à espada. Não solte, não largue a espada em nenhum momento. Por isso que a Bíblia fala, orando em todo tempo e vigiando. De repente você solta a espada lá, o soldado pega a espada, deixa lá longe dele. E se vem um inimigo inesperadamente? Até ele, na hora que ele for tentar pegar a espada, já foi, né? Então aqui esse homem chamado Eleazar, vamos ver? E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, ou Dodô, filho de Aiô, aqui é pai, vô, bisavô, né? Entre os 3 valentes que estavam com Davi. Então falava dos valentes de Davi. Hoje nós somos os valentes de Jesus, amém? Quem que é o valente de Jesus aqui? Então, os valentes de Davi passaram. Hoje nós tomamos como exemplo esses homens de fé, mas hoje nós somos os valentes de Jesus. Então aqui havia, entre aqueles homens valentes que estavam com Davi, que provocaram o filisteu. Observe uma coisa, irmão: quem está com a espada na mão, afiada e grudado à espada, ao invés de ter medo do inimigo, ele provoca. Olha que coisa bonita. Quando a pessoa está afiada na palavra de Deus, é ela que parte para cima do inimigo. Lembra do Davi? A Bíblia diz que Golias, ele veio zombando, afrontando, xingando, e a Bíblia diz que ele foi para cima de Davi, e Davi, da mesma forma, com a pedra na mão, foi para cima do gigante. Só, ó, caiu. Se Davi não tivesse preparado, afiado, vamos dizer assim, na fé, na hora que o Golias fosse para cima dele, ele saia correndo. Irmão, tem cristão que fala assim: pastor, fiquei sabendo que fizeram macumba para mim. Quem está afiado, o que deveria fazer? Então andam perdendo tempo por aí, né, pessoal? Andam jogando dinheiro fora. Pastor, mataram lá uma galinha, fizeram farofa. Podia ter feito um almoço caprichado, né, pessoal? Tanta gente passando fome aí, né? Acenderam uma vela, tem tanta gente no escuro, né? Mas quem não está afiado na palavra, irmão, começa a ficar com medo. Ai, meu Deus, e agora? Sai correndo de medo, entra debaixo da cama. Mas quando nós estamos afiados, nós fazemos como aqui o Eleazar. O que o Eleazar fez? Ele provocou os filisteus. Olha lá, pode vir quem? Que eu estou fervendo, né? Provocou. Ele não saiu correndo de medo, ficou apavorado. Ai, Deus me livre. Tem gente que passa no cemitério, crente, hein?
Não é a pessoa que não tem conhecimento da Bíblia, não. Passa de costas, ai meu Deus, misericórdia, misericórdia. Olha ali, ó, a macumba, passa contornando, né? O missionário conta a história de um pastor que fizeram um trabalho de macumba na porta da igreja, pessoal. Aí todo mundo falou assim, mas ele agora vai chegar, vai desmanchar, né? Que é uma afronta, né, pessoal? Ele não foi lá provocar, né, mexer nas coisas dos outros, né? Botaram a macumba na porta da igreja. Sabe o que ele fez, irmão? Ficou assim, contornou e entrou pela porta do fundo. Ele não abriu a porta da frente enquanto não fosse lá o lixeiro lá, tirasse as coisas lá. Quer dizer, o lixeiro estava com mais coragem do que o pastor. Irmão, o Eleazar, né? Volta lá para mim, por favor. Veja só. Entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram então o valente de Jesus, ele anda com a espada na mão. A espada está sempre afiada, porque ele anda orando em todo tempo, suplicando, pedindo o favor do Senhor. E essa pessoa, ao invés de temer o mal e correr do mal, ela começa a provocar. Ela começa a provocar. Ela diz, olha, o fulano, o marido está meio... Fala para ele vir aqui que eu vou orar por ele. Fulano está doente, fala para ela vir aqui que eu vou ungir o alto da cabeça dela e eu vou mandar esse mal embora. Amém? Não precisa ser pastor não, irmão. Não precisa ter cargo na igreja, uniforme de obreiro, de presbítero, de diácono, de apóstolo, não. Quando você está afiado com Jesus, a espada, né, está afiada. Veja só, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja. E quando se retiraram os homens de Israel, o que aconteceu? Ele se levantou. Quando os outros se retiraram, ele falou assim, eu vou me levantar. Eu sou homem de Deus. Ele se levantou e feriu quem? Os filisteus. Os inimigos. Ele partiu para cima e feriu. E como é que eu vou ferir hoje o meu inimigo filisteu, no caso que é a representação do diabo, com a espada que é a palavra? O diabo não vai sair da tua vida porque você está dizendo, ai Senhor, eu não aguento mais, me mata Deus, eu estou sofrendo tanto, acaba com o sofrimento, oh Deus, eu sou um coitado, eu não sou ninguém. Não, os valentes de Davi, no caso daqui do Eleazar, homem que provocou os filisteus, partiu para cima, como diz aí na gíria, caiu para dentro, não é? E se levantou. Ele falou assim, tem um homem de Deus aqui nessa casa. Tem mulher de Deus aqui ou não tem? Tem mulher de Deus na sua casa ou não tem? Eu lembro quando eu passei uma luta, né? Eu fui falar com o meu pastor, tomei uma bronca. Eu falei, pastor, e tal, e aí, ele falou assim, você é um homem ou um saco de batata? Aí eu regalei o olho assim e falei, seu homem de Deus. Falou, um homem de Deus faz o que quando se levanta uma luta? Ora. Então pega a chave do escritório aqui, entra lá, ora, até Deus te responder. 3 horas de oração. 3 horas orando. Quer dizer, ele se levantou, ele falou assim, está todo mundo fugindo, está todo mundo com medo, mas eu vou me levantar. Levantou, feriu os filisteus. Então como é que eu vou ferir o inimigo? Chorando, me lamentando, me fazendo de coitado, ou usando a espada? O diabo, você tem que sair do meu filho. Diabo, por quê? Porque eu sofro tanto. Não, porque ele é a herança o fruto do meu ventre é o meu galardão.
tem que sair do meu casamento. Por quê? Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa, muito menos o diabo. Olha para você ver como é que você está afiado, né? Se o diabo tentou enganar o próprio Jesus, irmão, quando Jesus falou, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, é? Ah, tá bom. Então vamos aqui, Jesus. Vamos num lugar alto aqui. Pois é. Então também está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guardem, para que você não tropece com o seu pé nem numa pedra. Então pula. Jesus falou também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pensou se Jesus não tivesse afiado, irmão? Eu, tá bom, diabo, vou mostrar para você que eu sou filho de Deus. Ia morrer. O plano de Deus ia se perder. Depois falou assim, olha, tá vendo essa glória desse mundo aqui, tudo isso eu te darei, porque a mim foi entregue, eu dou a quem eu quiser. E Jesus falou, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o diabo se ausentou, e vieram os anjos, e o serviram. Ele estava afiado ou não estava, pessoal? Mas o diabo também falou, vamos falar de Bíblia? Vamos falar de Bíblia. Então, se você não tiver em oração em todo o tempo, o diabo vai usar a Bíblia e vai distorcer, é claro, ele não vai usar a verdade, mas ele vai pegar a verdade, vai distorcer e vender aquele engano como uma verdade. Por isso você tem que estar orando em todo o tempo. O Eleazar se levantou, feriu os filisteus, até cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Eu acredito o seguinte, pessoal, a luta era física no passado, tá? Hoje é espiritual. Então acho que ele foi matando tanta gente, foi cortando ali tanta gente ali, que o sangue foi espirrando, foi engrossando, foi empelotando e ficou a mão grudada, né? Quer dizer, formou uma crosta ali. Assim também nós temos, irmão, que fazer com que o sangue de Cristo ele nos conecte sempre a Deus, sempre a palavra. Pode ter certeza, se você ficar grudado, agarrado com a espada, você vai vencer todos os teus inimigos, amém? Quem toma posse, diga glória a Deus. Então se levantou, se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Que mais? E naquele dia o Senhor efetuou um grande, e Deus quer fazer um livramento grande na sua casa. Deus usou Eleazar para promover um grande livramento. Deus vai usar você. Deus vai usar o pastor, vai usar o obreiro, vai usar o irmão, mas vai usar você também. Quantas vezes apareceu alguém na sua casa, eu estou com uma dor de cabeça, estou com não sei o quê, vem cá, eu vou orar. Eu estou afiado. Eu lembro quando eu comecei na obra, eu tinha, até hoje eu tenho, né? Agendas, né? Esboços, anotações. Eu não sabia até então, né? O que Deus faria na minha vida. Mas toda mensagem, eu lia a Bíblia, fazia um esboço. Eu tinha um caderninho azul, que eu comecei a fazer esboço. E Deus então deu a oportunidade. É como se eu dissesse um dia, essa pregação, essa mensagem, Deus vai me usar para dar para alguém. Essa oração que eu estou fazendo para Deus me usar, para Deus me capacitar, e tudo no louvor, essas canções que eu estou treinando aqui para cantar, um dia Deus vai usar a minha vida para abençoar alguém. Amém? Só na igreja? Não, na praça, na visita no hospital, qualquer lugar. Então lembre-se, volta lá no versículo 23, no verso 9, meu filho. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, né? Entre 3 valentes que estavam com Davi.
Deus quer levantar valentes de Jesus. Quando provocaram os filisteus, lembre-se, quem está com a espada afiada, amolada, vai para cima. Pastor, estou fazendo macumba para mim. Pode ficar tranquilo que estou fazendo oração por mim também. E quando a pessoa lança o mal, eu uso o escudo da fé. Eu uso a espada do Espírito, orando em todo o tempo. Fique tranquilo. O seu medo, o seu receio não é se andam fazendo mal para você, é se você está deixando de fazer o que tem que ser feito. Então ele fala: provocaram os filisteus. Provoca. Você está em comunhão? Estou. Quero ver. Quero ver. Quem é Deus? Quem é esse mal que se levanta? O Davi falou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Está pensando que ele é quem para zombar de Deus? Davi estava afiado, irmão, e foi para cima. Provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou. Quando faltar pastor, não tem obreiro, os homens de Israel se retiraram. Eu vou me levantar. Eu lembro de uma senhora que ela fez uma campanha na igreja, acho que é da fronha. E aí o pastor consagrou, abençoou, falou: ó, coloca lá, e quando a pessoa deitar em cima do travesseiro, tiver um mal, vai sair. O marido dela estava endemoniado, irmãos. Ela colocou a fronha no travesseiro, daqui a pouco ela deitada, o marido olha e fala assim: sabe o que ela fez? Levantou, pôs a mão, falou: sai! Não, ela saiu correndo e se trancou no banheiro. E ficou lá trancada até o amanhecer do outro dia. Daqui a pouco o marido: vem, fulana, que é? Abre a porta, precisa trabalhar. Quer dizer, o demônio saiu sozinho, né? É você, João. É você, Carlos. Sou eu, mulher. Para de brincadeira. Não. O que ela devia ter feito? Se ela tivesse afiado, ela dizia: em nome de Jesus. Eu tenho aprendido na igreja que o nome de Jesus está acima de todo nome. E nesse nome eu expulso o demônio, curo os enfermos. Devia ter feito isso. A gente tem a espada, tem ou não tem? Mas se ela tivesse sem corte? Pastor, eu amolei, estou afiando, orando então. Pois é, então parte para cima do gigante. Parte para cima dos filisteus. E vai lutando até quando? Até cansar a mão. Até que todos eles estejam aniquilados. E ele ficou, a mão pegada à espada, agarrou, colou a mão dele, ficou tão firme com a espada que grudou. Fala para o teu irmão assim, ó: gruda na palavra, meu irmão. Fica grudado. Porque aí quantos e tantos inimigos se levantarem, você vai vencer. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Os pastores e obreiros vão passar e vão entregar para você o pão e a água. O pão da revelação. Por que eu tenho chamado pão da revelação? Pode já ir entregando, eu vou falando, eles vão entregando para todo mundo, até criança de colo pode participar, se puder comer pão, é claro, né? Por que eu falo que é o pão da revelação, irmãos? Porque Jesus estava reunido com os discípulos, e Jesus então fala assim: em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. Aí Pedro, o apóstolo, manda João perguntar para Jesus quem seria. E Jesus falou assim: aquele que mete a mão no prato comigo, este há de me trair. Jesus pegou o pão, molhou ali, né? Colocou no molho ali, né? E ele então deu esse pão para Judas. E o que estava dentro de Judas, a intenção de Judas foi revelado. Judas era o filho da perdição. Hoje já não tem mais o filho da perdição. Hoje você pode ter essa revelação para se libertar. O que estava dentro
de Judas foi revelado. O que estiver dentro de nós também. Pastor, eu estou me sentindo com uma mágoa, com ódio, com trauma, com complexo, com ansiedade, com depressão, e assim vai. Deus, ele vai revelar. Eu lembro que tinha na cidade de Taubaté, tinha uma moça, né? Na verdade era uma família, e em especial uma moça, toda sexta-feira que ela ia, ela manifestava com um demônio. E o pastor na época, o pastor Felipe Rocha, quem conhece aquele que gravou o CD, cantava, né, na Graça Music, né? Na época ele era pastor auxiliar. E ele falou assim: irmão, eu vou me consagrar pela sua vida. Não é possível. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E ele então orou a Deus, falou, quando na outra semana, quando ela veio para participar da reunião, ele falou assim: minha irmã, posso fazer uma pergunta? Tem algo escondido na sua vida, algo oculto, que se você confessar e deixar, Deus vai te libertar completamente. Aí a irmã dela chegou, estava junto com ela, falou assim: olha, pastor, se ela permitir, eu conto a história. Ela tem uma boneca em casa que foi dada pelo nosso pai. Nosso pai era feiticeiro, e desde criança ele colocou lá uma reza, lá um negócio dentro lá da boneca de pano, e ela falou assim que quem tocar naquela boneca ela mata. Quer dizer, olha o apego tão grande com aquilo. Aí o pastor orou, manifestou o demônio, e o demônio falou que não era para mexer com a boneca, que se mexer mataria, tal. Falou assim: olha, deixou o demônio de lado, falou assim: fulana, o diabo falou que vai destruir a sua vida, tal, se você não se desapegar disso, ele vai destruir. Você quer Jesus de verdade? Eu quero, pastor. É verdade, isso realmente é o que aconteceu. Olha, dentro daquela boneca lá tem um feitiço. Aí trouxe a boneca. Quando bateu, aquelas que tem a cabeça de porcelana, né? As pontas de porcelana e o meio era de estofado, né? Como é que é o nome daquilo? Algodão, né? Uma coisa assim. Quem já viu essas bonecas aí de porcelana, né? E aí na hora que ele deu aquela marretada assim, né, na parte ali, e foi achado, o demônio deu um grito. Por quê? Porque ele sabia que o império dele estava terminando naquele dia, e ela foi liberta, e nunca mais teve problema. Hoje é uma serva de Deus, irmão. Hoje canta, louva na igreja, serve a Deus, foi liberta. Então, Deus, ele quer revelar não para envergonhar, mas para libertar. Para libertar. O diabo se agarra naquilo que está oculto, que está escondido. Então, abre o coração. Sempre explicamos na Igreja da Graça, a gente não invoca demônio para entrar. Nós oramos para que o que está dentro saia. Então, quando o demônio manifesta, não é que ele vai entrar na pessoa e incorporar, não. Mas é o que está escondido seja revelado para sair. Amém? Então, diga comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, consagra agora este pão e esta água, para que ao comer o pão e beber a água, eu receba a libertação total e completa, em nome de Jesus. Levante o pão para o céu. Meu Deus, a sua palavra diz que quando Jesus, ele embebedou aquele pão, ele molhou aquele pão, aquilo que estava no coração de Judas, que era a intenção de trair Jesus, foi revelado. E ele foi então para traí-lo, pois este era o filho da perdição. Nós estamos aqui, ó Deus, não mais para traí-lo, mas sim para obedecê-lo. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que esse propósito possa, meu Deus querido, nos ajudar a mostrar o que está errado,
Porque quantas vezes a pessoa diz: eu já fui na igreja, fiz campanha e nada resolveu. Fui nos médicos, me reviraram de cabeça para baixo e nada resolveu. Mas Deus, a tua palavra diz que o Senhor vê o oculto, meu Deus, o obscuro. O Senhor contempla, Senhor, o pensamento e até as intenções do nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, que este pão, quando essa pessoa comer, o mal seja removido, Pai, da mente, do subconsciente, do corpo, Pai. Arranca agora, Deus, a ferida da alma, a mágoa. Arranca, meu Deus, o desejo pelo proibido, os vícios. Arranca, meu Deus, agora o feitiço. Arranca, Senhor, agora, meu Deus, a fraqueza, o pecado, todo mal, em nome de Jesus. Agora pega o pão, você vai embebedá-lo na água, isso, e come esse pão agora, isso. Quem estiver acompanhando pode fazer esse ato de fé também. Em seguida, beba água. Deixa o copinho sobre o banco agora. Coloque a mão sobre o teu coração. Nosso Deus, a sua palavra declara, meu Deus, que o que estava oculto foi revelado. Eu peço, passa agora no meio do teu povo. Olha para essa pessoa, Deus, do dia que ela nasceu até o dia de hoje. E diante dos teus olhos, Senhor, que são como chamas de fogo. Diante, meu Deus, dos teus olhos, Senhor, que são, meu Deus, querido, poderosos para contemplar, ó Deus. Nada foge diante dos teus olhos. O Senhor conhece, meu Deus, cada célula do nosso corpo. Veja, Senhor, a célula que está em desordem, causando câncer, causando tumor, causando, meu Deus, agora o mal no corpo dessa pessoa, causando, meu Deus, a sequela de um mal. Em nome de Jesus eu digo: o mal desapareça agora, porque a ordem já foi dada. Nós estamos repreendendo agora essa doença, essa enfermidade, essa dor, dizendo: saia daí agora das vistas, saia dos ossos dessa pessoa, saia agora das juntas, da medula, saia agora das articulações, da pele dessa pessoa, do pensamento dessa pessoa, da mente, do subconsciente. Senhor, esta pessoa que anda condenada, que o inimigo tem soprado no ouvido dela, que o inimigo tem, meu Deus, acusado de dia e de noite, essa pessoa não tem paz, essa pessoa não tem alegria, essa pessoa andava angustiada, amargurada, mas eu me levanto agora contra este mal, e eu digo que assim, meu Deus, como Eleazar, meu Deus, partiu para cima dos filisteus, nós agora com a espada do Espírito, que é a tua palavra, nós agora afiados com a palavra de Deus, nos levantamos também contra esse mal, dizendo: espírito da morte, do suicídio, saia, espírito da rebeldia, saia, espírito da prostituição, da fornicação, saia, espírito do adultério, dos maus pensamentos, dos pensamentos maliciosos, maldosos, agora vai saindo agora a ruindade. Essa pessoa que anda, meu Deus, tendo pensamentos ruins, negativos, de vingança, sempre vingança, em nome de Jesus, vai passando agora, Senhor, do dia que essa pessoa nasceu até o dia de hoje. A tua palavra diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então agora que esse mal que está escondido, saia, demônio. Você que foi pago no terreiro, você que foi pago na encruzilhada, no portão do cemitério, na mata virgem, na areia da praia, é você que tem roubado o sono dessa pessoa e tem tirado a paz dessa pessoa. Em nome de Jesus, saia da vida dessa pessoa agora, sai da vida financeira, miséria maldita, endividamento, fracasso, toda espécie de mal, em nome de Jesus. Coloque as suas mãos agora no alto da cabeça e diga: em nome de Jesus, diga: eu determino agora todo mal, em o nome de Jesus. Joga as mãos, diga: saia e saia, em nome de Jesus. Coloque as mãos novamente agora, abençoe a tua vida, Senhor. Na qualidade de ministro do Evangelho, eu abençoo este povo. Eu declaro que as correntes, as cadeias e os grilhões já estão quebrados.
e que esta pessoa sairá daqui hoje curada, liberta e abençoada em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Isso, bem forte. Você está abençoado, meu irmão. Hoje à tarde foi bonito. De manhã, Deus mandou a multidão aqui pela manhã, 9 da manhã. Irmãos, e à tarde, bonito, uma senhora que ela acompanha pela rádio. Ela disse: pastor, eu acompanho o senhor pela rádio, de madrugada na programação, e eu estava com um caroço aqui, na região do abdômen, na lateral, assim. E ela disse que ela foi no banheiro, ela expeliu sangue pisado, aquele sangue grosso. E ela fez a oração junto com a programação, e o caroço desinchou, sumiu, e graças a Deus aquele mal desapareceu. É só o começo, irmão, que Deus vai fazer. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu terminar, pode sentar, terminar aqui com o pessoal da gravação aqui que nós estamos fazendo para o YouTube. Meus amigos, Deus abençoe você. Tome posse dessa palavra, assim como Eleazar. Agarre-se a espada, que você possa também, como diz aqui, orando em todo o tempo, deixando sempre afiado a espada, para que caso o inimigo se levante, assim como Eleazar, você vai partir para cima e vencer, tá bom? Você que é dizimista, ofertante, patrocinador, fazendo sempre aquele apelo, né? Todo começo de ano é desafiador, nós vamos vencer, em nome do Senhor Jesus. E você que pode nos ajudar, pastor, posso fazer uma doação através do Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus, uma oferta de gratidão. Você que é dizimista, ofertante, não deixe de cumprir a sua parte com Deus. O Pix é doações@iigd.com.br, repetindo, doações@iigd.com.br, e o nosso e-mail, né? A chave Pix é e-mail. Envie o comprovante para o WhatsApp da igreja, 27 995 25 20 76, tá bom? Fique na graça, fique na paz. A nossa igreja aqui é a Avenida Princesa Isabel 367, a nossa sede estadual no centro de Vitória, em frente à Praça Getúlio Vargas. Domingo às 8, às 15 e às 18 horas, eu espero por você. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.